Eu quero trazer uma palavra nessa noite que está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27 ao 31, que tem uma passagem bem conhecida, mas uma passagem que tem um conteúdo profundo e oportuno para nós, que diz o seguinte, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. E Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores. Jesus respondeu: não os têm saúde, não são os que têm saúde. Espera lá. Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Na célula nós ministramos nessa quinta-feira passada sobre Zaqueu, que é uma passagem muito semelhante, porque o que tem a ligação de Zaqueu com Levi? Porque eles eram coletores de impostos. Então na quinta-feira nós falamos na célula sobre Zaqueu, e é uma passagem bem conhecida que vocês conhecem essa passagem. Mas hoje eu quero falar sobre outro, chamado Levi, que é o mesmo Mateus. Quantos sabiam aqui que Levi é o mesmo Mateus? Alguém? Poucos, né? Mas Levi era o nome dado a Mateus pelos seus pais. Mas depois, quando ele se tornou discípulo e apóstolo de Jesus, então o nome dele passou a ser Mateus, que é um dos autores dos evangelhos. Então, diferente de Zaqueu, que foi um homem que Jesus foi na casa dele, ele se converteu a Cristo, e depois não fala mais de Zaqueu, mas o importante é que aparece a conversão dele, e houve uma transformação. Mateus, aparece a conversão dele, quando Jesus passou na coletoria. O que era a coletoria? Era tipo hoje a Receita Federal, aonde controlava os impostos, e naquele tempo era pago direto lá na coletoria, era pago os impostos para os publicanos, que eram, publicano quer dizer cobrador autorizado. Ele era um cobrador de impostos autorizado por Roma. E como é do nosso conhecimento, os estudiosos da Bíblia sabem que nesse tempo quem mandava no território era o Império Romano. Então o que acontecia? Os judeus odiavam os romanos, porque os romanos subjugaram eles. Os romanos judiavam deles com cargas tributárias pesadas, como muitas vezes acontece hoje, As cargas são tão pesadas que os empresários, o pequeno empreendedor tem dificuldade, principalmente as empresas grandes também, tem dificuldade para se manter, porque é formado leis lá no Congresso para aumentar impostos, e quanto mais os impostos aumentam, menos poder de compra tem o trabalhador. Então nós estamos vivendo esse tempo, e esse tempo, essa prática já era no tempo de Jesus. Eram oprimidos por Roma, que tinham que pagar altos tributos. Mas tinha um probleminha,
que também é semelhante a hoje. Só que talvez um pouco hoje mais velado, mais institucionalizado. Naquele tempo não era institucionalizado, era uma coisinha por fora. Sabe, tipo assim, um caixinha 2, né? Alguma coisa assim. Um caixinha 2, mas não era um caixinha pequeno, era bastante coisa. Então os publicanos, eles cobravam os impostos devidos para mandar para Roma, mas tinha que ficar uma gordura para eles. Então eles cobravam a mais. E Levi era um dos que fazia parte dessa elite, né? Como Zaqueu também, eram os publicanos. Mas como Jesus, irmãos, ele veio para todos, né? Jesus não veio só para os pobres, só para os arremediados, só para os ricos, só para os mais ou menos, só para os brancos, só para os negros. Jesus veio para todos. Portanto, aquilo que nós, muitas vezes, irmãos, temos preconceito e queremos, nosso preconceito, nossa forma de olhar aquelas pessoas, nós arrotulamos e dizemos, aquela pessoa lá, será que aquela pessoa vai ter a vida transformada? Será que Deus vai aceitar aquela pessoa que já fez isso, mais isso, mais isso e mais isso? Pessoa mau caráter. Então, na verdade, eu estou contextualizando como que os judeus olhavam para os publicanos. Os publicanos eram pecadores, eram ladrões, eram exploradores. Mas Jesus estava buscando discípulos. Foi Jesus que escolheu os seus discípulos. Não foi eles que escolheram ser discípulos de Jesus, mas foi Jesus que escolheu eles para ser discípulos. E o que o Espírito Santo está dizendo? Jesus continua chamando os seus discípulos para os dias de hoje. Não vai pensar que é por acaso que você está aqui. Não vá pensar que por acaso que você, eu vim aqui na Batista fazer uma visita hoje, ou eu faço parte dessa igreja, estou aqui para ajudar, estou aqui para fazer. Outros dizem assim, eu estou aqui para assistir os cultos, estou aqui para ficar no meu lugar, não quero cargo, não quero nada. Mas viu, você foi chamado para ser discípulo, sem exceção. Aqueles que ouviram, né? Que eu estou falando de nós aqui, que ouviram e entenderam o propósito, por que você foi chamado. Você não foi chamado primeiro momento, Deus chamou porque salvou a tua vida. Você teve um encontro com Jesus e você entregou a tua vida ao Senhor. A partir daquele momento Ele se tornou o Senhor da tua vida. Ele se tornou Senhor da tua vida. Só que Ele não se tornou Senhor da tua vida oprimindo e exigindo que você o respeitasse como Senhor, mas que você o respeite como Senhor com alegria. Sabe aquele escravo alegre? Naquele tempo era usado o termo escravo. Nós falamos servo, mas naquele tempo era escravo mesmo. Então servo equivale a escravo. Mas só que ser escravo de Cristo é diferente de ser escravo de homens comuns. Porque homens comuns, eles oprimem por riqueza, por poder, por maldade mesmo. Mas Jesus não. Jesus, Ele resgatou você do pecado adâmico, da maldição do pecado, que a única forma que tinha de resolver esse problema era somente Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o pecado que você comete agora, eu e você, que nós pecamos, né? Nós pedimos perdão, aos pés da cruz somos perdoados. Mas o pecado que foi outro que cometeu lá no passado, há um bom tempo, há 2 milênios atrás, alguns séculos, né, para quem se converteu depois, antes de nós, lá atrás. Como resolver isso? Essa pessoa já não vive mais. Outra coisa, você pode dizer assim, mas que culpa tenho eu de Adão pecar?
Foi ele que se deliciou comendo aquela fruta lá que não era para comer. Foi ele que desobedeceu a Deus. Foi ele que deixou ser levado pela conversa da sua esposa Eva. Porque hoje eu não deixo ser levado pela conversa da minha esposa. Eu sou durão. Eu sou o cara. A maioria é assim em casa, né? Vocês são o cara. Vocês não deixam ser induzido pela mulher, né? Tem alguns casais que se olharam aí, né? Mas as mulheres daqui são diferentes de Eva. Mesmo ela sendo mãe de todas. As mulheres servas de Deus hoje, elas são sábias. Quando elas verem que o marido está pendendo para as coisas de Deus, ela incentiva. Ela ajuda. Ela vai junto. Ela diz: isso, meu esposo, vai na célula para você ser alimentado. Vamos para o culto para nós sermos alimentados. Vamos criar nossos filhos na presença de Deus. As mulheres de hoje são diferentes da Eva. Sabe por quê? Porque as mulheres de hoje, vocês têm o Espírito Santo. Vocês não deixam ser enganados por uma serpente. Vocês não deixam ser enganados por uma voz que vem, uma voz de engano. Porque vocês têm o Espírito Santo. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Então, irmã, vocês são a chave da casa de vocês. Sabia? Eu ouvi uma frase esses dias, não me lembro quem falou. Eu acho que lembro, mas não vou falar o nome porque eu não pedi autorização. A pessoa disse assim: a prosperidade está na mão da mulher. Sabe, irmãos, que lá no passado eu não concordava com isso? Mas agora eu vi que é bíblico. Uma mulher que administra bem o seu lar, que ajuda o seu marido, prospera. Mas mulher que não cuida, que é gastadeira, não pode ver um cartão Visa na frente que fica louca. Sabe? Eu acho que aqui não tem esse problema. Eu acho que de uma maneira geral na igreja sim que tem esse problema de cartão, né? Problema de mulher gastadeira, né? Acho que aqui não tem. E Deus abençoe você, irmã, que você não seja assim. Seja concordada com o teu esposo. Ajude. Logicamente que você vai merecer a tua parte. Deus vai prosperar tanto vocês, que vocês vão ter para emprestar. Deus vai prosperar tanto vocês, que vocês terão uma vida tranquila, equilibrada, uma qualidade de vida excepcional. É uma palavra profética. Se você pegar isso aí, ó, como diz Pablo Marçal, né? Pega aí, relaxa, tome essa bênção, irmão. Você vai ter férias para você ir para a Europa, para você ir para a Terra Santa, se você quiser, para você ir aqui no Brasil para Gramados. Quem dizer amém vai receber essa bênção, irmão. Não é o Gramado no fundo da tua casa, não. É Gramados, no Rio Grande do Sul. Entendeu? Deus vai levar você na Terra Santa. Não é na Aparecida do Sul, não. Não é na Aparecida do Norte. Tem Aparecida do Sul e Aparecida do Norte, né? Não, vai levar você na Terra Santa, Israel. Se você tiver desejo de ir para lá. Porque não... Como eu prego assim, irmãos, se você tem sonho de ir, vá. Apareceu a oportunidade, vá. Mas que não seja algo assim que você diga assim, não, enquanto eu não, antes de morrer, eu quero que Deus me leve na Terra Santa. Porque Jesus falou que nós não precisamos de lugares para adorar Ele. Quem vai na Terra Santa e adora o Senhor e conhece os lugares, amém. Não estou com inveja de quem vai, viu, irmãos? Eu já tive a oportunidade de ir, mas acabei não indo. Mas se um dia surgir uma oportunidade, se eu tiver em condições boas de saúde, eu irei. Mas se eu não ir e chegar o dia de partir para a eternidade, eu vou partir feliz, porque eu conheci Jesus, eu conheço Jesus. Eu adoro Ele em qualquer lugar, eu adoro Ele embaixo de uma árvore, eu adoro Ele aqui, eu adoro lá em casa, eu adoro com você, eu adoro sozinho. Eu tenho livre acesso ao meu Deus. Porque Jesus falou para a samaritana: haverá um tempo que não vai precisar vocês ir orar no monte, no tal lugar.
mas aonde você estiver, o adorando em espírito e em verdade. Você adora em espírito e em verdade? Então aqui, irmãos, quem que não tem alcance? Talvez tem pessoa que fica triste, puxa vida, o fulano de tal foi, né, lá para Jerusalém, eu não tenho condições de ir porque é caro. Quando será que eu vou poder ir? Será que os que vão para Jerusalém são mais santos do que eu? Eu não vou ter esse privilégio? Fique tranquilo, querido. Se você não pode ir para Jerusalém, Jesus está em você, está com você. O Espírito Santo habita em você. Amém? Então, quando nós olhamos aqui para a conversão de Mateus, irmãos, a conversão de Mateus é uma das histórias mais poderosas do Evangelho, que nos mostra como Deus pode transformar completamente alguém. Mateus, um cobrador de impostos, um homem mal visto pela sociedade da sua época, foi chamado por Jesus e respondeu prontamente, abandonando a sua antiga vida. Hoje refletiremos sobre o significado dessa transformação e o que ela nos ensina sobre a graça e o chamado divino. Por isso que o título desta mensagem é Um chamado para a transformação radical. Viu, irmãos? O que Deus quer em nós é uma transformação radical. Nós temos que ser radicais. Hoje tem que ser. Ou você é servo de Deus, ou você não é. Porque Jesus está voltando aí, ó. E se você for meia boca, vai ficar. Jesus não quer... Irmão, você gosta de andar com pessoas que você não confia 100%? Nenhum de nós gosta. Você gosta de caminhar com pessoas que você sente segurança, pessoas que você tem amizade, você conhece a pessoa. Agora imagine Cristo, você andar com Cristo. A maior segurança que nós temos é andar com Cristo, irmão. E se nós não quisermos andar com Cristo, sabe, irmãos, eu vou usar um linguajar aqui, talvez que, não estou chamando você disso, mas quem, estou falando quem, não é, não tem interesse. Mas quem não quiser andar com Cristo é um idiota. É um louco. Porque andar com Cristo, irmãos, é ser feliz. Andar com Cristo é sorrir na hora da tristeza. Sabia? Andar com Cristo é despreocupar-se com o medo da morte. Andar com Cristo é despreocupar-se com medo de ir para o inferno. Deita e dorme tranquilo. O meu Deus cuida de mim. Deitarei e dormirei, porque só tu me fazes repousar em segurança. É o salmo, eu não lembro agora que salmo que é, mas é um salmo. Procure na Bíblia que você vai encontrar, no livro de Salmos. É uma oração que muitos usam como padrão na hora de dormir. Em vez de fazer lá a oração do santo anjo, faz a oração dos Salmos. E é uma oração bíblica maravilhosa. Muitas vezes, como Mateus, nós nos encontramos em situações em que sentimos distantes de Deus, talvez presos em hábitos, em circunstâncias, e nos afastamos dele. Mas assim como Mateus, Jesus continua a nos chamar para uma vida nova, não importando a nossa história. Você pensa que Jesus se importou por falar mal de Mateus ou Levi? Porque aquele lá está lá na coletoria, aquele é um ladrão. Não, Jesus falou assim: eu vou lá buscar ele e vou transformar ele de ladrão, de publicano, cobrador de impostos, mau caráter. Eu vou chamar ele e ele vai vir comigo. E ele será transformado.
Em Mateus 9:9, se você conferir, você vai ver que lá, quando aparece assim Jesus, ia passando frente da coletoria e diz assim: Mateus, deixe tudo aí, segue-me. Mateus largou a coletoria. Eu imagino que ele passou lá para um outro e disse: olha, eu vou ter que sair, porque eu vou ter que seguir esse homem. E ele saiu e seguiu Jesus. Ele não pensou duas vezes, irmão. O dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu não pensei duas vezes. Eu tinha convicção. E eu senti uma alegria tão grande, irmãos, que é impossível explicar para vocês. E, logicamente, com o passar do tempo, as decepções, eu só continuo há 35 anos servindo a Deus, porque eu me converti a Cristo, porque se eu tivesse me convertido a pessoas, a pastor, ou a denominação, eu tinha desviado. Porque as decepções, irmãos, foi tantas. Mas não culpo a Igreja Batista Betel, porque eu permaneço nela há 35 anos. Com as pessoas com deficiência, igual eu, pessoas que pecaram, pecados diferentes do meu, foram julgados, receberam, o que semearam, receberam de volta, porque recebe tudo de volta e vem dobrado, sabia? Deus perdoa, mas a consequência vem. Eu também estou nessa lista. Teve um dia que eu falei para Deus, falei: Senhor, por que está acontecendo tanta coisa na minha vida? E que tudo dá errado. Eu vou fazer até para estacionar o carro, eu bato no carro dos outros. Um motorista excepcional que sou eu, profissional no volante. Mas esbarrei, não fez nada no carro do cara. O cara me cobrou R$500 na época, quase me matou. Faz tempo. Isso, eu era vendedor de Alma Chips. Caminhão, um furgão, então eu cheguei, encostei. Chegou um cara e encostou bem grudado atrás do caminhão. E eu entrei, porque você não tem visão, por causa do furgão. Engatei uma rezona, Mas encostou no para-choque. O Marcelo entende de carro, Para-choque desse de plástico, irmãos. Ele só murchou um pouquinho, nem trincou o para-choque. Mas o cara já foi lá. E já ficou tudo chorão, já aproveitou a situação. E lá você foi R$500 na época, que era bastante dinheiro. Nesse tempo o salário mínimo era R$120. Aí eu falei: Senhor, o que é isso? Aí fui no banco, irmãos, tirar um dinheiro. No Banco Bradesco, vou dar o nome. Eu fui no Banco Bradesco e fui lá, eu tinha R$250. Eu fui tirar o 250, coloquei meu cartão, coloquei a senha. A máquina fez assim, Eu fiquei a mão esperando para sair o dinheiro, O dinheiro não saiu, irmãos. E eu, apressado, precisando, eu peguei e falei: meu Deus do céu, e agora? O dinheiro não saiu. Estava uma filona grande atrás de mim. O cara falou assim: infelizmente deu um problema aí. Não saiu o dinheiro. Tem alguma coisa errada. Você tem que chamar o gerente. Mas como eu estava correndo, estava durante o trabalho, eu peguei e saí do caixa. Eu saí e fui falar com o rapaz lá do banco. Enquanto eu saí, acho que o dinheiro saiu próximo da fila, o outro pegou o dinheiro. Resultado, naquele dia eu perdi R$750. Era bastante dinheiro. Irmão, me bateu um desespero. Me agarrei num poste no centro da cidade, para ninguém desconfiar que eu estava quase morto. Agarrei num poste e falei: Senhor, o que está acontecendo comigo? Acho que eu vou cair aqui, Senhor, porque esse dinheiro eu estou precisando tanto. E agora, como que eu vou fazer? Fiquei agarrado com o poste, porque me deu uma tontura. Sabe aquele negócio que e meio some as pessoas que estão olhando assim? Quis me dar uma vertigem, como diz o antigo, Aí eu peguei, irmão Carlinhos, você já sabe como que é a vertigem, Aí eu prumo no poste. Agarrei no poste e fiquei. Aí até melhorado, e passou uma pessoa conhecida, falei: daí, tudo bem? Falei: ótimo, graças a Deus.
Falei, puxa vida, né, eu estou mentindo para a pessoa, mas eu não posso falar, eu não posso ser derrotado aqui agora. Tá, tudo bem. Aí eu melhorei, irmãos. Entrei no caminhão, fui trabalhar. Falei, Deus proverá. Falei, essa palavra os irmãos sempre estão falando, né? Eu tinha decorado, Deus proverá. Amém, Deus proverá. Aí, mas só que eu comecei a pensar, falei, mas Senhor, por que acontece isso comigo? Aí o Espírito Santo falou assim, viu, você lembra aquela vez lá atrás? Lá. Aquela vantagem que você levou? E você sentiu o cara? Lembra? Então, isso é resultado daquela ação tua, daquele tempo. Eu falei, meu Deus, me perdoe. Me perdoe, Senhor. Fiz coisas sem pensar, fui desonesto. E achei que era uma vantagem que eu tinha. Eu estava me dando bem. E hoje estou pagando. Falei, mas então está bem pago. Porque o Senhor é justo no que o Senhor faz. Aí aliviou meu coração, irmão. E Deus proveu condições. Eu digo para você uma coisa, querido. Tudo que nós fazemos, irmãos, tudo que nós fazemos, escute bem isso que eu vou dizer para um homem de 63 anos que está falando para você, e estou aqui sendo porta-voz de Deus falar para você, tudo que nós fazemos, de bom ou de mal, nós colhemos. Porque o que eu fiz de bom, irmão, o que eu semeei, eu colhi coisa tremenda, viu? E a colheita é grande, é maior ainda, é multiplicado. Tá bom? O texto da vida de Mateus, a profissão de Mateus, como já disse, né, Levi, como era conhecido, ele era um cobrador de impostos. Então nós já falamos isso, vocês sabem que ele era um cobrador de impostos. Podemos comparar Mateus com pessoas da nossa sociedade, de alguma forma, estão à margem, talvez, por causa da sua profissão, por causa da sua reputação. Jesus não apenas vê além do que os outros veem, mas convida essas pessoas à transformação. As pessoas podem rotular você. E muitas vezes, irmãos, escute uma coisa, as pessoas nos rotulam errado, equivocado, porque não sabe o que está dentro do teu coração. Eles olham para você exteriormente. E muitas vezes, irmão, não sei se aconteceu com você, de você ver uma pessoa pela primeira vez e dizer, nossa, que pessoa carrancuda, quero nem saber de amizade com essa pessoa aí. Só que depois, por alguma situação, você acaba conhecendo aquela pessoa. E daí você vai conversar com aquela pessoa. E você descobre que aquela pessoa é excepcional. Comigo já aconteceu. Teve pessoas que teve mal impressão de mim também. Aqui vai o Porã. Depois de passado uns 8 anos, confessou para mim. Falou, eu não gostava do senhor. Porque um dia o senhor cumprimentou todas as pessoas que estavam num lugar lá. E o senhor não me cumprimentou. Eu estava invisível para o senhor. Eu sei que eu estava distraído. Mas a pessoa se sentiu ofendida. Eu falei, olha, eu peço perdão para você, eu não me lembro, mas, né? Mas essa pessoa faz parte da igreja hoje, é das pessoas que andam comigo. Mas confessou isso. Às vezes a gente faz coisas, irmãos, sem perceber. E essas coisas sem perceber, Deus dá um descontinho para você, viu? Agora, quando as coisas é planejado, tem outro preço. Aí sim, Deus vai tratar. A chamada de Mateus é registrada em Mateus 9,9, que eu já citei, que Jesus disse, segue-me, e ele seguiu a Cristo, né? Nós lemos Lucas, porque fala um detalhe a mais, por isso que eu escolhi Lucas, fala um detalhe a mais. Então, ele vê sentado na coletoria o cobrador de impostos, mas ele convida para a nova vida. Um dia o Senhor olhou para você,
olhou para mim e viu a vida que nós estávamos levando e disse assim: estou te convidando para você me seguir. E a partir de agora, você vai me servir e a tua vida será transformada. Amém? Jesus falou isso para você? Por isso que você está aqui. Porque no passado, numa hora dessa, eu estava assistindo Fantástico. Eu não sei se passa ainda Fantástico. Numa hora dessa, você estava em outra programação. Talvez estava numa lanchonete. Talvez você estava numa reunião entre amigos, com bebedeiras e tantas outras coisas. Mas sabe o que aconteceu? Jesus chamou você como chamou Mateus, disse: segue-me. E você aceitou o convite. E sabe o que aconteceu? A tua vida foi transformada. Hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Você é bênção nessa igreja. Você é bênção na vida dos irmãos. Você é bênção na tua casa. Você é bênção na tua família. Você é bênção para os teus filhos. Saiba de uma coisa, que você é canal de bênção e coluna na tua casa. Deus está derramando bênçãos através de você, da tua vida. Essa palavra é para a esposa, é para o esposo, é para o filho, é para todos vocês que estão aqui. Vocês são bênção na casa de vocês, na rua onde vocês moram, no trabalho que vocês, aonde vocês trabalham, na escola que você frequenta, no comércio que você tem, nos clientes que você tem, nas pessoas que você tem relacionamento, os fornecedores que fornecem o produto para você, aonde você põe a planta nos teus pés para fazer uma compra, você é bênção. Ah, mas eu não tenho notado, pastor. Mas saiba disso, que você é bênção. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Ele não está do lado de você. Ele está em você, e Ele quer agir através de você. Portanto, se você ainda não disse: eis-me aqui, Senhor, como Isaías falou, fala hoje. Mas esse eis-me aqui no culto, Senhor. Não quer dizer só isso, não. Lógico que é importante estar no culto, porque você está ouvindo a palavra. Eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Envia a mim essas pessoas que estão como Mateus. Me dá, Senhor, essa habilidade de falar com aquelas pessoas que estão emperreadas na beira do caminho, aquelas pessoas que estão perdidas nas sarjetas, aquelas pessoas que estão sem esperança, como eu vivia sem esperança. Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor, para ganhar aquele parente que eu não vou muito com a cara dele, mas o Senhor ama ele, para mim ganhar para o Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para ganhar aquele colega de trabalho de cara enferruscada, aquele cliente meu que tem uma cara enferruscada, aquela pessoa que eu não me simpatizo muito, mas usa eu, Senhor, usa a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, para levar o evangelho para essa pessoa. O Senhor hoje está chamando você, irmãos, como chamou Mateus, para muito além do que Ele chamou outras pessoas, porque Ele chamou muitas pessoas, e muitas pessoas seguiram a Cristo, mas seguiram de longe. Tinha uma multidão ali, eles iam de longe. Tem gente que está entre a multidão, de longe. E sabe, irmãos, você sabe qual é o problema de andar longe? Fazer parte só da multidão e não dar um passo a mais para se colocar mais perto de Cristo, junto de Cristo, e dizer: eis-me aqui. Não desfruta das bênçãos daqueles que estão mais próximos de Jesus. Você sabia? Não desfruta. Ah, mas Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Em termos de salvação, não. Mas em termos de ações, sim. A Cleusa está olhando o relógio e vamos caminhar mais, né? Então, a Cleusa é o meu termômetro. Aqui uma citação, irmão, de um grande pregador, que eu anotei, muito interessante. Charles Spurgeon disse: não importa quão grande pecador você tenha sido, o convite de Jesus sempre simples: venha a mim. Jesus sempre nos chama com esse convite direto:
pois o poder transformador vem dele. Foi Charles Spurgeon, um grande pregador, que falou. A chamada de Mateus nos dias de hoje nos ensina que a salvação não é complicada. É nós que colocamos obstáculos na frente. A salvação, ela é um chamado simples para a obediência, a fé. O mesmo convite é feito a cada um de nós: seguir Jesus, abandonar o que nos prende neste mundo. Isso significa renunciar mudanças radicais, mas a promessa é de uma vida nova. Você está disposto, irmão? Eu sei que todos aqui, a maioria, eu creio que a maioria são convertidos a Cristo. E se há alguém entre nós que não recebeu Jesus como Salvador, é a oportunidade de se entregar a tua vida. Mas você que já tem uma caminhada, mas anda pensando, ou anda até agindo, e meio querendo de se distanciar da igreja, se distanciar daquilo que Deus chamou você para fazer, nessa noite Deus está falando com você, querido. Mas a palavra que Deus está falando hoje é com amor. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele está dizendo assim: olha, eu te dei esse talento, meu servo, para você usar na minha casa, na minha obra. Eu dei essa habilidade para você fazer uso, porque eu quero te usar de forma poderosa. O Senhor está falando isso. Mas o que acontece? Muitas vezes, irmão, nós fechamos os ouvidos para aquilo que o Senhor está dizendo. Em João 10, 27 diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O chamado de Jesus é claro, direto, assim como o de Mateus. A reação de Mateus é extraordinária na sua simplicidade. Ele se levantou e se seguiu. Não houve hesitação. Ele não hesitou. Não houve dúvida registrada no texto. Ele abandonou a sua antiga vida imediatamente para seguir a Cristo. Imagine estar em uma situação de trabalho e que você acredita ser a única fonte de sustento. Agora imagine alguém oferecendo a você uma nova vida com um propósito muito maior, como Mateus. Seríamos capazes de nos levantar e seguir a Cristo, mesmo sem saber todos os detalhes? O dia que eu recebi Jesus como Salvador, e creio que você não sabia os detalhes, mas você recebeu Jesus como Salvador. Teve coisas que teve interrogação, mas essas interrogações, elas vão sendo respondidas com o tempo. Quantas vezes somos chamados por Cristo, mas hesitamos em responder imediatamente? Mateus nos ensina que quando chama, não devemos hesitar. O chamado é claro: tempo de obediência ao chamado de Cristo. Portanto, irmãos, é um tempo que nós estamos vivendo de obediência ao chamado de Cristo. Deus chamou você para ser músico, seja o melhor músico. Deus chamou você para cantar, você tem uma voz bonita para cantar, seja o melhor levita. Deus chamou você para servir, sirva. Porque, irmãos, o cargo mais elevado que nós podemos ter na igreja é ser servo. Servo. Se você não passar pelo crivo de servir e só querer ser servido, irmãos, está faltando um processo. Você pulou um processo da tua vida. Eu creio que todos aqui já passaram por esse processo. Em Lucas 5:11 diz: elevando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Os discípulos de Jesus, como Mateus, entenderam que seguir a Cristo significava deixar tudo para trás. E eu quero encerrar, irmãos, falando que após a conversão de Mateus, ele teve um gesto muito bonito. Mateus oferece um banquete em sua casa.
Está registrado em Lucas 5:29, não vamos ler para ganhar tempo. Ele convida Jesus e seus amigos, muitos dos quais eram pecadores e publicanos, como ele. Isso mostra que Mateus não apenas seguiu Jesus, mas também abriu a sua casa, a sua vida, para outros conhecerem o Mestre. Mateus não foi egoísta. O Senhor não quer discípulos egoístas. O Senhor quer que nós compartilhemos aquilo que é bom para nós. Nós devemos nossos amigos. Por isso que é importante, irmão, a célula. Eu vejo os irmãos convidando, dizendo assim: vamos lá em casa na célula. Olha que é um momento maravilhoso. Lá nós vamos ouvir a palavra, nós vamos adorar o Senhor. Vamos para a igreja, irmãos. Vamos lá para você conhecer os pastores, né? Aquele casal bonito lá da igreja. Conhecer os líderes. Aqueles irmãos simpáticos que recebem com alegria os irmãos, que no final do culto vão abraçar os visitantes. Irmãos, uma igreja tão maravilhosa, né? Então, é muito importante isso, irmãos. E aí eu encerro dizendo para vocês: André, depois de conhecer Jesus, foi logo buscar o seu irmão Pedro. A alegria da conversão gera um impulso de compartilhar com outros. A nova identidade de Mateus e a tua nova identidade. De cobrador de impostos, Mateus, eu de bêbado. Jesus me transformou em pregador da palavra. Me transformou em pastor. Me transformou, primeiramente fui diácono, fui presbítero, fui pastor, fui motorista de Kombi, fui servente de pedreiro para a construção da igreja, fui pintor, fui recepcionista, trabalhei um pouco cuidando do som também, mas não era bom nisso, ficava distraído. Quando tinha o momento do mover de Deus, eu fechava o olho e esquecia de ligar o microfone. Daí me tiraram, porque não era minha praia, né? Então, o que eu encerro dizendo é que Jesus nos deu uma nova identidade. Essa nova identidade, não importa o nosso passado, quando somos chamados por Jesus, somos feitos novas criaturas. Em Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A nova identidade em Cristo nos direciona para um novo propósito de vida.